Sinceramente, eu não consegui terminar de ler o livro. Além de ser um livro com uma narrativa muito lenta, mas isso não seria o problema maior. O autor, ele parte de um princípio falso, de um pressuposto falso. Ele parte do pressuposto de que alguém que tenha escutado a verdade e foi deixado para trás, por não ter crido na verdade, poderia se converter depois do arrebatamento. A passagem em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, é muito clara quanto ao que acontece àqueles que, tendo conhecido a verdade, tendo ouvido a verdade, tendo escutado o evangelho da verdade, não a receberam. Ali diz: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, falando do anticristo, com todo poder, sinais e prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. A conversão após o arrebatamento vai acontecer para alguns, sim, mas só para aqueles que nunca escutaram o Evangelho, ou não estavam em idade de compreender, ou não escutaram de uma maneira que fosse possível de serem compreendido isso. Existe muita gente no mundo que nunca ouviu o Evangelho. Ouviu falar de religião, ouviu falar de igreja, ouviu falar de muita coisa, mas nunca escutou o Evangelho puro da salvação pela graça de Deus. Depois do arrebatamento, sim, pessoas serão salvas. Sim, pessoas crerão, na verdade, mas apenas aquelas que não escutaram antes, não rejeitaram antes. Já o livro Deixados para Trás, ele sugere que é possível você escutar o Evangelho, deixar para crer depois do arrebatamento da igreja, para depois se converter. Não. Grande surpresa você vai ter. Esse livro é um veneno. Essa doutrina desse Deixados para Trás é um veneno. Porque faz a pessoa acreditar nessa mentira. De que depois pode ter tempo. Eu vou levar a vidinha agora. Teve o arrebatamento, tá bom. Então agora, não tem problema, vou sofrer um pouquinho, mas eu vou. De qualquer maneira, a história do livro Deixados para Trás não é nem um pouco original. Eu me lembro de ter lido um livrinho na década de 70 que eu comprei, acho que numa banca. Acho que era um daqueles livros de bolso, de um autor brasileiro, que também contava a história de um repórter fazendo uma cobertura do arrebatamento. E, se não me engano, o título era Jesus Voltou Esta Noite, ou alguma coisa assim. O grande problema de livros desse tipo é que eles tentam aplicar literalmente os símbolos do Apocalipse. Ou então, eles tentam tornar a profecia como sendo o foco da atenção. Quando, na verdade, Jesus é o espírito da profecia. É Jesus que deve ser o foco da atenção. Evidentemente, existem pessoas que acabam se convertendo até por meio desses livros e filmes, como Deixados para Trás, mas isso não significa que nós devemos fechar os olhos para os desvios que esses livros e histórias cometem. Tudo isso são pinceladas do inimigo para jogar confusão, e se você não estiver bem firmado na palavra de Deus, você vai entrar nessas conversas, seja nas manifestações espirituais das igrejas por aí, seja nas pregações que levam a pessoa a valorizar o ego, a exaltar o ego das pessoas, seja em verdade mescladas com mentiras, como é o caso desse arrebatamento desse livro. Não o arrebatamento, que o arrebatamento é uma verdade, é bíblico, mas esse livro pega uma verdade do arrebatamento, mescla com um veneno de mentira e pronto, aí você tem comida envenenada que não vai fazer qualquer bem para você.